E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aí para mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai abordar o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, certo? A gente vai entender aí os fenômenos que vão ocorrer para que a gente tenha uma transformação nesse mundo medieval, tá? O declínio daquele feudalismo e o surgimento então aí do que a gente determina historicamente como mundo moderno, beleza? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Crise do feudalismo, né? Mais renascimento urbano comercial do século XIV. Vamos lá. Galera, esse mundo feudal ele vai entrar em transformação. É um processo longo e gradual, tá? É bem lento. É algo que vai ser, né, transformado conforme vários fatores. É lógico que esse mundo medieval ele não vai ficar exclusivamente para trás, né? Muito vai existir do medievo na Idade Moderna, é importante a gente lembrar disso, certo? Que não existe essa ruptura brusca e permanente, né? Que tudo fica para trás e começa um mundo novo. Não é assim que você tem que pensar na história. Nós vamos ter aí alguns eventos que vão marcar essa desestruturação do mundo medieval, do feudalismo, tá? Primeiro de tudo, cara, é exatamente as cruzadas, tá? Que vão começar ali no início do século XI. Nós temos na aula de hoje duas divisões temporais que eu quero que você entenda. O século XI até o século XIII e o século XIII para o século XIV. O século XIV ele é visto como um período de transição mesmo, tá? Entre a Idade Média e a Idade Moderna. As cruzadas começam no século XI e isso vai levar algumas coisas a acontecerem, tá? Então as cruzadas elas são importantes na Idade Média para a tua prova. Ela de fato é bastante cobrada, tá? Crescimento comercial e o renascimento urbano, uma coisa está ligada com a outra, porque a gente tem que lembrar de algo assim, ó. Se existe um aumento demográfico nas cidades, existe um crescimento, né, urbano, nós vamos ter consecutivamente, paralelo a isso, um crescimento também o quê? Comercial, porque o comércio é a prática natural das cidades, você tem que lembrar disso, ok? Além desses fatores, nós vamos ter a peste negra, que são as doenças do século XIV, as guerras do século XIV, que a gente vai ver aí, sobretudo como a Guerra dos 100 Anos, da Inglaterra e França, né, que não são países, estados formados, mas essas possessões, esses nobres ingleses vão invadir possessões, né, da nobreza francesa, tentando até destituir um trono ali que existe ainda na França, tá? E a Grande Fome. Então são fatores que vão ser gerados pela doença, pela guerra e pela fome. Quando? No século XIV. Mas antes de a gente chegar lá, a gente vai ver o século XI para o XIII, tá? Que são algumas coisas importantes que vão acontecer. Olha só. Durante esse século XI e século XIII, nós vamos ter o quê? Inovações tecnológicas, tá? Na produção agrícola. Que inovações são essas? É muito simples, eu até comentei na aula passada. O advento, por exemplo, como é que chama, meu Deus? Da charrua, né? Da charrua de ferro, tá? Que é exatamente onde atrela-se ao cavalo e puxa-se ali para rasgar o solo. É o uso de metal, não é mais de madeira, né? Isso vai trazer uma rapidez ali no processo de semeação, tal, e colheita, né? Então isso vai gerar um grande aumento, coisas pequenas, né? Mas na Idade Média um grande aumento na produção agrícola, tá? E por consequência vai ter um aumento populacional, porque toda vez que a gente aumenta a produção de alimento, aumenta também o número de pessoas no mundo, já que a oferta de alimento ela favorece as pessoas a sobreviverem ao período ali de natalidade na Idade Média, beleza? Olha só, porém essas inovações elas vão reduzir a necessidade da mão de obra no campo, já que as inovações técnicas, né, com a utilização, por exemplo, desse arado e tudo mais, vai fazer com que o serviço que era feito por 4 servos agora seja feito apenas com a utilização dessas ferramentas, beleza? Isso vai gerar o que? A fuga de boa parte dos servos já no século XI de volta para as cidades ou para o que a gente vai chamar de burgos. Esses burgos são algo importante ali para você entender, que eles são como se fossem sementes
das grandes cidades que vão surgir, tá? Muitas cidades vão surgir com origem nesses burgos. E os burgos o que eram? Eles são oriundos de feiras itinerantes, tá? Que com o passar do tempo começaram a ficar fixas em seu lugar. Grandes pessoas começaram a ficar ali trabalhando com o comércio, porque não tinham mais ali as suas ocupações laborais lá no feudo. Então eles viriam para os burgos. Para você ter uma ideia, cidades grandes hoje na Europa levam a nomenclatura burgo, como Hamburgo na Alemanha, Edimburgo e por aí vai, tá? Então são cidades que são originárias desses burgos, locais de comércio, tá bom? Comércio e a produção artesanal. Vamos dar uma olhada nisso. Dentro desses burgos nós vamos ter o que? Trabalhadores, que são artesãos, e os comerciantes, tá? Esses formavam as populações aí dos burgos. Mas também haviam pessoas muito pobres, tá, gente? Que vai gerar um grande número de miseráveis, né? Que não tem nem ocupação como artesão, nem como comerciante. Então essas pessoas iam para os burgos para tentar sobreviver pedindo, né? Mendigando ou roubando. Então o aumento da violência e da miserabilidade na Europa vai ser muito grande, tá? Ali no fator do crescimento da população ali, demográfica, né? O crescimento demográfico da Europa. Pois bem, essa produção, né, de artesanato e de comércio dentro dos burgos, eles vão gerar o que a gente chama uma nova relação de trabalho dentro do medievo, tá? Para além da relação servil, a relação senhor-feudal e servo, tá? É uma outra relação de trabalho que começa a surgir, que é o embrião, minha gente, da relação do trabalho capitalista. É o embrião, através do capitalismo comercial, ele surge aí, tá bom? Eu quero que você entenda isso agora. Olha só, nós temos os mestres de ofício, que eram donos das oficinas e dos instrumentos para utilização, para a fabricação desses produtos, né? E nós temos os aprendizes. Essa é a primeira principal relação aí de trabalho. Os mestres de ofício e seus aprendizes. Esses aprendizes recebiam salário, William? Não. Eles recebiam alimento e lugar para dormir, para viver, né? Em troca eles ajudavam, trabalhavam, né, extremamente, de manhã até a noite, e aprendiam então o tal do ofício, para um dia, quem sabe, se tornar mestre de ofício, dono da sua própria oficina, tá? Essa é a primeira relação de trabalho que nós temos aí. Sobretudo porque, gente, muito desses burgos, a relação do comércio, ela não era feita de forma monetária, tá? Eram excedentes agrícolas que eram trocados, era através de troca. Então é um princípio mesmo bem ainda, né, incipiente aí do capitalismo comercial. Mas eu quero que você entenda que o capitalismo comercial ele nasce na Idade Média. Veja bem, estamos aí falando entre o século XI, XII e XIII, ok? Beleza. Além disso, nós temos aí como exemplo os jornaleiros, trabalhadores especializados que recebiam por jornada trabalhada. Muitos deles conseguiam até juntar algum dinheiro para formar sua própria oficina e tudo mais. Então eram as duas formas aí de relações de trabalho, tá? Salariada e outra por aprendizagem. Dentro dessa população dos burgos, nós vamos ter o que a gente chama de corporações de ofício, que são importantes, tá? Corporações de ofício são a aglomeração, a união de vários artesãos do mesmo tipo, da mesma espécie laboral. Por exemplo, o cara que é moleiro, né, que curte a fabricação do couro, né? Esse cara, ele se junta com outros da mesma origem, mesma ocupação, e vão formar o que a gente chama de corporações de ofício, são corporações de trabalho, né? Ela é responsável por controlar a qualidade dos produtos e os preços e proteger, sobretudo, esse grupo, né? Digamos assim, vamos usar o termo classe, apesar de não ser, né, adequado para o período, porque não existiam classes sociais ainda ali, né? Mas eles serviam justamente para se proteger, por exemplo, da força, né, do poder, da soberania e da hegemonia dos senhores feudais e de quem quer que fosse poder ameaçar aí a sua atividade mercantil e a sua atividade de artesanato. Beleza? Diante disso, no século XI, nós temos o que a gente chama do movimento cruzadista, que são as cruzadas do século XI, que vão durar até o século XIII. As cruzadas, elas são importantes, fundamentais para ti na tua prova do Enem, porque elas são bastante cobradas em vários itens, tá? De várias maneiras, inclusive. E a gente conceitua ela como expedições militares e religiosas, tá? E políticas também, e econômicas também. Então elas são muito ricas e vão trazer consequências importantes para o início aí da transição da Idade Média para a Moderna. Eu quero que você fique atento a elas, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só.
As cruzadas, elas eram chamadas de santas, né? Por quê? Porque elas eram lutas contra os infiéis. Quem eram esses infiéis, William? Eram exatamente os muçulmanos, os islâmicos, as nações, o grande mundo muçulmano que estava dominando inclusive a África. Parte da Península Ibérica já tinha sido dominada pelos islâmicos. Sim, Espanha e Portugal, tá? Tiveram que ser libertados ali, já no século XIII vai começar essa libertação de Portugal, mas enfim, tá? No século XI, então, o grande inimigo do povo cristão no mundo cristão era o islâmico, né? Era uma cultura muçulmana. Então, isso aí seriam o quê? Peregrinações ou guerras santas, né? Que iam cruzar continente, por isso cruzados, que era o nome desses homens, né? Dos nobres que iam, para a cidade de Jerusalém, tá? Para tentar libertar Jerusalém do domínio muçulmano, sendo que eles acreditavam que ali, né, até hoje tem erguido uma ermita lá, onde seria o sepulcro de Jesus Cristo, né, a gruta onde Cristo foi enterrado e tudo mais e depois ressuscitou. Lugar sagrado tanto para os muçulmanos, porque aquela terra sempre foi reclamada, né, historicamente, pelos muçulmanos, quanto agora para os cristãos que estavam tentando ali ter seu direito de rezar lá na ermida, lá no sepulcro de Cristo. Isso vai ser um objetivo religioso, digamos assim, para que esses homens europeus cruzem os continentes, né, para poder chegar lá e lutar contra os infiéis. Essa é a explicação religiosa, beleza? Mas é um grande conjunto de circunstâncias também socioeconômicas vão levar as cruzadas a acontecerem e vai ser uma orientação da igreja. Vamos dar uma olhada, olha. Deixa eu voltar aqui. Opa, não é aqui mesmo. Olha só. Como tu sabes, existe o grande crescimento demográfico, tá? Na Europa, e o aumento dos interesses comerciais, né? Começam agora a surgir o desenvolvimento aí do comércio, de novo, mais uma vez, a gente vai chamar isso de renascimento, lá na frente, renascimento comercial, né? Além disso, a falta de terra entre os nobres, né? Vai ser motivo para que as cruzadas ocorram, tá? Esses aqui são os motivos socioeconômicos. E o aumento da violência, né? Porque é um grande número de marginalizados, né? Aumenta a demografia, mas esse grande número de pessoas, na verdade, são pobres, né? São desfavorecidos. Que vai gerar violência, vai gerar roubo, mendigância e tudo mais. Tudo que, né, não é bem visto nem pela igreja nem pelos nobres. Então o Papa Urbano II, ainda no século XI, finalzinho do século XI, ele vai ter uma brilhante ideia. Ele vai analisar os nobres guerreando entre si por causa de terras. Sobretudo porque, gente, desde ali do período do início do feudalismo na Alta Idade Média, a gente tem aquela relação de nobres, né? Suzerania e vassalagem, onde eu tenho um feudo e cedo parte do meu feudo para outro nobre, né? Isso vai gerar o quê? A escassez de terra. Logo, as terras vão ficar poucas para tanto nobre. Então, os nobres começam a guerrear entre si. Urbano II, o Papa da época, chega e fala assim, olha, em vez de vocês guerrearem contra vocês mesmos, se unam e vão guerrear contra um inimigo comum, que são os infiéis. Esse, junto com o aumento da violência, o aumento demográfico mesmo, né, são motivos aí socioeconômicos, pois assim eles iriam derrotar os infiéis e conseguir o quê? Novas terras no Oriente. Seria uma forma de resolver o problema de disputas territoriais entre os nobres. Então, para a gente entender, o nobre vai em busca de terra, né? E os servos, a grande, né, massa de pessoas que vão morrer ali, eles vão sobretudo primeiro, por quê? Porque tem uma relação de dependência, né, e de cumprimento de dever com o senhor feudal, porque inclusive é até assinado às vezes em documentos escritos. Outros são juramentos, né, naquela hora que o senhor feudal fala, se eu entrar em guerra você vai entrar comigo, você vai lutar comigo, nessa relação servil, né, na relação de servidão. E aí esses homens que não tinham nada a perder na Europa, não tinham posse, não tinham casa, não tinham terra, não tinham trabalho, não tinham nada, iriam para lá lutar, né, e quem sabe sobreviver. A grande maioria não sobrevivia, e o que eles tinham de seguro era o que a Igreja Católica dava, que era a salvação, o passe direto, o green card, o acesso direto ao céu, né, sem ter que comprar indulgência nenhuma. Ou seja, já tinha lá o homem que ia entrar nas cruzadas contra os infiéis para libertar a Terra Santa, já tem sua indulgência, ou seja, seu passe livre para o céu. Então os caras vão atrás de salvação e os nobres vão atrás de terra. Esses são os motivos socioeconômicos para as cruzadas ocorrerem, tá? Não esqueça disso.
Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Vamos ter 4 cruzadas, tá? A primeira, ela é super importante, essa linha vermelha aqui, que ela vai abrir espaço de forma terrestre. Esses caras literalmente vão cruzar ali o continente. Isso aqui, gente, é o chamado abertura das rotas comerciais por terra, Caminho das Índias também chamados, certo? Na ida, eles não conseguiram conquistar, né? Por isso que vão ter várias cruzadas, mas na volta eles voltaram cheio de quinquilharia, cheio de produtos e com influência já, mesmo que lutando contra aquele povo, mas eles vão sofrer influências de uma cultura completamente diferente. Isso vai abrir a Europa medieval, a Europa ocidental do medievo, para um mundo completamente diferente e, diga-se de passagem, um mundo bem mais desenvolvido cientificamente. As medicinas são muito mais avançadas ali no mundo islâmico, né? A arte e tudo mais. O mundo islâmico, com a abertura, né, com o encontro, mesmo que tenha sido um choque através das cruzadas, mas o mundo islâmico ele vai influenciar em vários aspectos para o fim da Idade Média, tá? Sobretudo pelas cruzadas. Outra cruzada importante aqui para a gente lembrar é a Quarta Cruzada, que ela sai aqui dos reinos italianos, tá? Essa linha em vermelho, e vai para Constantinopla. Se você reparar, todas as cruzadas elas param em Constantinopla, que é a capital Bizâncio, né? Que é a capital do Império Bizantino. E o que é o Império Bizantino? Ele é aquele que não caiu lá na Antiguidade e vira o Império Romano do Oriente, né? Império Bizantino. E depois eles seguem aqui para Jerusalém, ó. Só que no caso da Quarta, eles não vão até Jerusalém. Eles ficam em Constantinopla e conseguem conquistar Constantinopla. E qual é a grande sacada disso? Constantinopla tinha todo o controle do mar Mediterrâneo, gente. Tá? Durante a Idade Média toda, né, por cerca de 1000 anos, essa Europa ocidental ela não navegou no Mediterrâneo. Tá? A Idade Média é um período de não navegação ao povo europeu, né? Só que navegava nos islâmicos, e tu pode reparar aqui a grande extensão, ó, dos domínios muçulmanos islâmicos, tá? E somente aqui, com a Quarta Cruzada, é que vai ter essa libertação novamente por uma nação, aí, por um povo, né, um reino europeu. Isso vai favorecer o quê? Exatamente o comércio, que vai ser feito agora através da navegação no Mediterrâneo a partir do fim dessas cruzadas. E são exatamente essas cidades italianas, né, que vão começar o processo de renascimento comercial, urbano, cultural e artístico, gente. Justamente porque eles vão ter o monopólio de navegação para o comércio do Mediterrâneo. Beleza? Não esquece disso. Os efeitos, então, dessa cruzada para a sociedade medieval é a abertura e aceleração do comércio, tudo isso que eu já falei, contato com outras culturas, outras transformações que culminaram na crise do feudalismo. Tranquilo? São as consequências, é importante você lembrar. Além disso, vamos ter terra do norte, ao norte da Europa, que ficam praticamente despovoadas, né, em razão da partida desses caras para lutarem, né, nas cruzadas. O mar Mediterrâneo recupera sua importância econômica, como eu já falei. Existe agora gradativamente o aumento do comércio, como eu já falei, e o contato com os muçulmanos amplia os conhecimentos produzidos na antiguidade e preservados pelos muçulmanos como a filosofia e a matemática. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses caras que hoje são até vistos como bárbaros, infelizmente, né, o povo muçulmano, a cultura islâmica, ela é vista como bárbara, mas graças a ela, durante os 1000 anos de Idade Média na Europa Ocidental, que aquele mundo greco-romano clássico, né, da filosofia, das ciências, das artes e tudo mais, todo, né, o afloramento da civilização ocidental, ele ficou restrito, guardado a 7 chaves pela Igreja Católica. Os livros que escaparam da fogueira e tudo mais tiveram domínio pela Igreja Católica e ficaram nas bibliotecas dos mosteiros, monastérios, né? E inclusive tem um filme fantástico que eu indico para vocês, que é O Nome da Rosa, que é um filme baseado no livro de Umberto Eco. E esse filme está disponível de forma completa, inclusive no YouTube, tá? E é fantástico para a gente entender aí esse controle da produção, do conhecimento, né, e o controle até mesmo
dentro da igreja para alguns padres, alguns monges, né, copistas, que os caras escreviam, pensavam, filósofos da igreja. A gente consegue entender ali o surgimento das universidades durante a Idade Média, para o período do século XIV, XIII. É fantástico o filme, tá? E ele fala também, ele toca também sobre o ponto da Santa Inquisição, do Tribunal da Santa Inquisição, beleza? Que vai ali caçar, né, perseguir hereges, pecadores, bruxos e bruxas e tudo mais que estavam ali dentro daquele mundo místico, né, da Idade Média. Beleza? Para dar continuidade. É um bom filme pra gente assistir, pra entender legal esse contexto. Além disso, agora a gente entra nesse período de crises do século XIV, tranquilo? 11 até 13, cruzadas, desenvolvimento do comércio, tudo mais, aquilo lá. Agora no século XIV nós vamos ter as crises desse século, tá? Primeira crise que a gente vai ver é a peste negra, se qualifica pela doença, tá? Na imagem a gente tem uma representação da morte triunfante, né? A Europa do século XIV foi marcada por desgraças e tragédias, a grande fome, a peste negra e a multiplicação das guerras entre os nobres, entre Nobre e o levante dos camponeses. O resultado maior foi a crise do feudalismo do regime senhorial, né? Um texto do Vainfaz, que é um historiador brasileiro. E aqui tem uma representação da morte como soberana, dentro da sua coroa, onde ela mandou durante o século XIV com a configuração da peste negra, né? Que é a peste bubônica. Um terço da população europeia vai morrer por causa dessa epidemia, e é um tema até muito delicado, porque a gente está vivendo inclusive uma, né? É interessante analisar a história assim à luz de um acontecimento histórico que nós estamos vivendo. Pra você ter ideia, a peste negra ela foi uma epidemia, porque ficou circunscrita ali à Europa Ocidental. Nós estamos vivendo uma pandemia, na verdade, que é um caráter global, gente. Então a gente está vivendo um período de fato histórico, né? A gente está vivendo um marco histórico aqui pra gente. Os conhecimentos médicos do período, como tu já sabe, não foram suficientes, né? Porque muitas vezes eles misturavam conhecimento médico com superstições religiosas, né? Então o vírus ele conseguia matar muito, justamente porque a Idade Média na Europa Ocidental ela não tinha, né, o desenvolvimento científico da medicina e tudo mais, os conhecimentos farmacológicos para o desenvolvimento de remédio, não tinha nada disso. Então, né, matou muito. E, além disso, a condição miserável das cidades, tá? Era um fator muito importante também para a proliferação da doença, era sujeiras, imundícies, tá? O vírus ele pode ter vindo com as cruzadas, tá? Mas também tem uma explicação que eles teriam vindo exatamente dentro dos navios, né, dos comerciantes ali da Itália, justamente porque os primeiros casos teriam ocorrido exatamente na Itália, nas cidades italianas, que teriam ali iniciado o processo de comercialização pelo Mediterrâneo. Então, quando eles chegaram no Extremo Oriente, inclusive na China, né, região hoje chinesa, esses ratos eles teriam embarcado no navio devido às imundícies, restos de comida lá no navio, e junto com os ratos teriam ido na verdade lá para a Europa as pulgas desses ratos, e eles são os vetores da peste, né, bubônica, chamada de peste negra, tá? Isso aí são teorias, né, que não existe uma comprovação factual, mas existem indícios, né, indícios de veracidade histórica, e isso infelizmente acaba gerando uma série de comentários bem infelizes, né, em relação ao que a gente está vivendo hoje, inclusive. Sobretudo quando a gente pensa nesse discurso político-ideológico fajuto e superficial, né, que não tem nenhum fundamento, não tem leitura, mas as pessoas gostam muito de falar, então acabam falando um monte de porcaria. E isso gera o quê? Preconceito, gera xenofobia contra o povo chinês, que é uma civilização milenar que merece todo o nosso respeito, tá? Que é uma civilização que inclusive vai influenciar positivamente no desenvolvimento das tecnologias na Europa, que vão gerar as grandes navegações, as mudanças tecnológicas
de embarcações, de navegação, de orientação no oceano, que vai levar ao descobrimento desse novo mundo que é a América. Isso tudo porque, graças ao contato cultural com os chineses, levaram para a Europa a pólvora, a bússola, para ter ideia, e tudo mais, tá? Então, esses tipos de comentários, de visões preconceituosas contra o povo chinês é de uma ignorância muito, muito grande, tá? Se a gente for analisar, se fosse por isso, gente, nós teríamos a gripe espanhola aí, né? A gripe espanhola, que foi uma pandemia de caráter mundial e que nasce aonde? Nos Estados Unidos, né? Então fica aí a mensagem para a gente analisar, tá? Para além dessas explicações, nós temos a explicação religiosa dessa epidemia, né? A Igreja Católica vai dizer que são duas versões, que Deus estaria com raiva, com ira dessa civilização por causa dos pecados, e isso aí aumenta o controle, né, das mentalidades do homem pelo medo. A Igreja Católica, ela domina muito as sociedades ali feudais por causa do medo, tá? E segundo, que seria a culpa dessa epidemia, dessa peste, né, seria a culpa do povo judeu, né, que é uma outra demonstração de intolerância religiosa por parte do cristianismo na Idade Média. Então muitos judeus vão ser perseguidos, muitos vão ser mortos, inclusive, rechaçados, enfim. Um horror, né? Diziam que eles eram culpados pela peste negra, tá? Aqui eu te trago alguns sintomas, né, para a gente entender mais ou menos como é que funcionava, né? Você pode dar uma lida aqui, né, que é bem comprido, mas você pode dar uma lida, dar uma pausa aí, ou pega o documento que eu vou postar para você pode ler, tá? Mas basicamente eram bolhas com pus e sangue que nasciam nas regiões de glândulas, tá? Glândulas linfáticas, seja nas axilas, na virilha da pessoa. Essa pulga, ela quando picava o ser humano, ela infeccionava exatamente as glândulas linfáticas, tá? O sistema linfático. E isso entrava na corrente sanguínea, ia direto pro pulmão e era, né, blefe. O cara levava o blefe. Algumas medidas eram tomadas, mas a principal não era, que era a questão do saneamento e da higiene pública, tá? Eles não tinham isso na Idade Média. Nessas primeiras cidades do medievo, eram cidades completamente imundas, né? As ruas não tinham saneamento, as casas não tinham banheiros, né? Os dejetos eram jogados na rua, a água não tinha tratamento. Então isso ajudou muito a proliferar aí a morte. Estima-se que 1/3, mais de 60 milhões de pessoas tenham morrido, e para a Idade Média é muita coisa, né? Porque o número de pessoas no mundo não era tão grande. Aqui tem algumas representações, ó, né? Aqui nós temos toda vez que você vê caveirinha aqui, ó, né? Isso aqui é o símbolo da peste. Da peste, que ela virou sinônimo de morte, né? Então nós temos aqui, ó, a peste ou a morte com corvos, é uma representação bem, né, macabra, puxando aí dezenas de cabeças de pessoas mortas, né? Aqui nós temos a representação dos médicos da peste, né, do século XIV, que tentavam de alguma maneira curar as pessoas, mas na verdade não funcionava nada. Essa aqui era a técnica que eles usavam. Basicamente era algo que na Idade Média eles acreditavam que servia para tudo, que era sangria. Cortava um pouco a pessoa, aí deixava sangrar para aquele sangue que está doente, sujo, né, impuro, saísse e a pessoa criasse sangue novo, né, tudo mais. Aqui tem uma representação de um filme que trata dessa questão da peste negra durante a Idade Média. Essa aqui é a representação da morte. O filme é o Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, que é fantástico o filme. É um filme da década de 50, mas vale a pena ver. É bem filosófico, para quem gosta, assim, para quem quer entender por algo mais filosófico e poético essa representação da Idade Média, vale a pena. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Ele também tem completo lá no YouTube, tá? Bom, então essa peste negra foi um dos fatores para o declínio da Idade Média. Surge no século XIV, faz parte da crise do século XIV. E a outra é a Grande Fome, tá? Que entre 1315 e 1317 a produção agrícola ela cai vertiginosamente. Se lá para o século XI ela sobe, aqui ela vai cair. Quais são os motivos? Esgotamento do solo, porque eu lembro que eu falei para vocês que eles tinham um sistema, esses feudos, de rotabilidade, né? Eles dividiam o feudo em 3 partes, né? 3 partes. Aí, enquanto uma
está descansando, outras duas estão produzindo. Quando essas duas acabam de produzir, essa vai descansar e essas duas começam a produzir. Com o aumento da população, isso não dá mais para ser feito. Então a gente tem que produzir cada vez mais alimento. Então as três estão produzindo ao mesmo tempo, o solo fica estéril. Logo, nenhuma parte mais, gleba nenhuma, de feudo nenhum vai conseguir produzir nada. Além disso, nós vamos ter fortes chuvas durante esse período do século XIV e uma frente fria muito grande, tá? Que vai acabar dizimando qualquer tipo de colheita, vai congelar tudo, erva, grão e o cacete, tá? Então vai ter uma fome desgraçada, vai morrer muita gente agora por doença e pela fome. E quanto mais morre gente, menos tem gente para trabalhar nos feudos, para poder produzir. Isso vai gerar uma bola de neve, né? Uma série de acontecimentos. A peste e a fome, então, eles causam um enorme, né, desequilíbrio social e econômico, certo? Que vão promover miséria, muita morte. E aí surgem as revoltas camponesas, que também já foi questão de prova, cai muito, é importante se lembrar. Quais são as razões que vão levar? Exatamente a escassez de comida, tá? E agora a escassez de comida não vai significar que o senhor feudal vai diminuir os tributos e serviços, os tributos feudais. O servo vai ter que continuar pagando todos aqueles tributos que nós vimos nas aulas passadas. Pois é. Então, agora o cara tem que continuar trabalhando. O pouco que ele consegue colher, diante de toda essa dificuldade de solo, de clima, de tudo, de doença, o pouco que ele produz, ele vai ter que pagar ainda para o senhor feudal. Salva para ele o quê? A fome e a miséria. Isso vai gerar o quê? Insatisfação e revoltas. Vamos ter aí casos, né, diversos casos, principalmente na França, tá? Sobretudo na França, de servos invadindo os castelos dos senhores feudais e literalmente, ó, cortando a cabeça desses nobres e de suas famílias. E consecutivamente o êxodo rural, né, a volta desse povo todo, né, desse grande contingente de pessoas para as cidades, que já estão começando, né, fortalecendo o desenvolvimento comercial, e agora com cada vez mais gente vai acontecer o renascimento urbano. Esse renascimento urbano ele é marcado inclusive pela doença. Quanto mais gente, mais pobreza, mais miséria, mais imundície e mais o assolamento lá, a distribuição do vírus, né, da morte, da peste negra. Beleza? Então nós temos a peste negra, a doença, a fome, e agora falta um dos últimos fatores, mas não menos importante, que são as guerras. Essas guerras você tem que lembrar sobretudo da Guerra dos 100 anos, tá? Entre essas possessões inglesas contra as francesas. É nesse momento que vai surgir, por exemplo, a figura de Joana d'Arc, né? Heroína francesa, que vai, como mulher, vai juntar ali exércitos franceses para lutar contra a invasão do povo inglês na região de Flandres, tá? Que é uma região de muito comércio. Então acaba se tornando agora uma região do século XIV de muito valor, já que o comércio está ganhando, voltando a ganhar todo aquele seu valor que ele tinha antes. Ela vai ser morta, inclusive, né? Queimada pela igreja, porque dizia que ela ouvia vozes, e essas vozes, ela dizia que era a Virgem Maria que estava orientando ela, dizendo que ela era a heroína da França, que ela tinha que... A igreja não gostou nada disso, essa herege vai ter que morrer. Mataram ela, porém, depois da morte dela, a França consegue expulsar os ingleses, e essa mulher vai virar o quê? Símbolo nacional do país que iria nascer, da nação francesa, tá? Ela vai servir como símbolo identitário nacional para a formação e para a aceitação, né, desse povo que era todo compartilhado, desses senhores feudais, para a união de novo na figura do rei. Isso retrata exatamente o fim da Idade Média como um modelo político fragmentado, descentralizado, e o retorno então para uma forma de política centralizada na figura do rei. Beleza? Vamos então aqui dar uma olhada para encerrar e resumir tudo. Crise feudal, vamos lá, século XI ao XIII nós temos isso aqui, a melhoria da produção agrícola, diminuição das invasões externas e aumento demográfico. Bem, aqui nós vamos ter também o
surgimento das cruzadas, que vão favorecer o comércio e a troca cultural. Durante o século XIV nós vamos ter superexploração da terra dos camponeses, saturação das estruturas feudais, né? Essa relação senhor feudal e servo começa a se desestruturar. Existe a crise de abastecimento pela falta de produção do alimento, devido à fome, o frio e o medo. Doenças, fome e guerra. Esse é o contexto de desestruturação do século XIV. Por isso o século XIV é tão importante para você, aluno, que é o momento de transição entre a Idade Média, que vai declinar, para surgir então a Idade Moderna. Beleza? Durante esse período também, entre o século XI, XII, XIII e XIV, nós temos o surgimento aí, o fortalecimento dessa classe, então, desse grupo social, né, chamado burguesia, né? A burguesia que agora tem posses, né, monetárias, com o poder do advento do capitalismo comercial, e que agora está tendo também influência de mentalidades de consumo vindas do Oriente. Agora o cara que é burguês, que é rico, ele não tem posses de terras lá no campo, mas ele tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 imóveis, casas e tudo mais, prédios nas cidades, sobretudo italianas. E esse cara quer demonstrar poder econômico que ele tem. Por isso vai existir essa mentalidade de consumo muito grande, sobretudo daquilo que a Europa não tem. Por exemplo, tapetes persas, enfim, tudo mais, tecidos de seda. Tudo que vem do Oriente tem seu valor dobrado. E esse burguês começa então a querer adquirir. Além disso, existe uma pressão, né, um pressionar dessa burguesia contra a Igreja Católica para acesso agora a conhecimento, né? A burguesia também quer fazer parte dessas elites, nem que seja a elite da igreja. Botar o moleque para estudar no monastério ou no mosteiro, tanto faz. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui então, ver se vocês conseguiram capturar tudo. Vamos olhar aqui rapidinho essa questão da FUVEST. A proliferação das universidades medievais no século XIII, responsável por importantes transformações culturais, está relacionada com... Letra A. O renascimento cultural promovido por Carlos Magno e pelos seus homens cultos que ele traiu para sua corte. Carlos Magno, a gente está falando lá dos reinos germânicos, início da Alta Idade Média, não tem nada a ver com o contexto, né? Século XIII não é isso. B. A invenção da imprensa, que possibilitou a reprodução dos livros a serem consultados por mestres e alunos. Não. Revolução da imprensa de Gutenberg só vai ser no século XV, gente. Aqui no século XIII a gente está falando sobre os monges copistas que ainda escreviam seus livros à mão. Dentro dos mosteiros existia todo um controle ali da Igreja Católica, tá? Letra C. A importância de se difundir o ensino do latim, língua utilizada pela Igreja para escrever tratados teológicos, cartas e livros. A Igreja queria difundir conhecimento? Não. Conhecimento é poder. E poder era o que a Igreja Católica queria, tinha e queria manter, né? Então, nada de difundir, nada de educação universal para todos, não, tá? E letra D. O crescimento do comércio, o desenvolvimento das cidades e as aspirações de conhecimento da burguesia. Foi mais ou menos isso que eu disse, né? Mas vamos ver aí. A determinação de eliminar a ignorância e o analfabetismo da chamada Idade das Trevas. Tá certo? Qual vocês acham que está correta? Bora ver a certa? Letra D, né? Exatamente isso. O florescimento dessa burguesia dentro do renascimento comercial e urbano vai pressionar, né, a Igreja Católica a ceder, a reestruturar meios de aprendizagem dentro das suas universidades aí católicas. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e acompanhado bem. Beijos e até a próxima.